Cuca, boa noite. Boa noite. Só um dado interessante, você reestreia com o mesmo placar da sua estreia no ano passado, 4-0 em cima do Atlético Paranaense. E falando um pouco sobre a vitória, em função até de um jogador que chamou bastante atenção, que é o caso do Tietê, né? Você mudou ele de posição ali com o Jean, não sei se foi uma determinação sua, se você deixou eles à vontade para fazer a troca, mas ele, jogando pelo lado direito, acabou participando diretamente de 2 gols. O quão importante o treinador que conhece o elenco, sabe o que pode explorar ao máximo desse jogador para fazer com que ele renda o esperado? Bem, primeiro, foi o mesmo placar da última primeira partida que nós tivemos em 2016, na abertura do campeonato. E foi um placar também difícil, apesar do 4-0, estava um jogo muito difícil. Nós saímos bem no jogo, os primeiros 10 minutos bem jogado, marcação alta, pressão, fizemos o gol. E dos 10, 12 aos 20, o Vasco tomou conta do jogo. Eles poderiam ter empatado, criaram as chances para fazer, e aí nós fizemos aquela troca do Jean com o Tietê. Às vezes o jogador ele não está bem numa posição e se encaixa na outra, às vezes até os dois, como foi o caso hoje. O Jean também estava com uma certa dificuldade de acompanhar, o Vasco não jogava com ponta aberto, fechava e ganhava um homem a mais no meio. Quando nós fizemos essa troca, encaixou melhor a equipe, nós emparelhamos o jogo, né? Ficou um jogo igual, e aí apareceu a jogada do Tietê com o Jean, naquele chute que o Jean fez, e a defesa do goleiro, o Guerra fazendo o gol. O segundo tempo, lógico que você tem uma vantagem, mas não pode ficar em cima só dessa vantagem. Nós começamos bem, jogamos um segundo tempo mais seguro, sem correr tanto risco atrás, e depois da entrada do Fabiano, aí com um equilíbrio maior de meio campo. Aí nós poderíamos ter feito mais gols, mas poderia ter tomado também, então eu acho que está ótimo esse início. Cuca, boa noite. Você mostrava preocupação em relação ao Borja, né? E ele responde no jogo de hoje com 2 gols. No primeiro tempo ele tentou, estava com dificuldade. No segundo tempo, parece até o gol que ele fez logo no começo do segundo tempo, até tirou um pouco o peso das costas do Borja. Queria falar sobre isso e essa continuidade, o que você espera desse jogador? Eu ia deixá-lo o jogo inteiro, independente de como ele fosse, para ele ter uma tranquilidade, para ele poder jogar sem estar preocupado em sair. Mas é um jogador que requer ensinamentos em termos de posicionamento do Campeonato Brasileiro, diferente do Campeonato Colombiano, da maneira com que ele jogava. Os jogadores entenderam, chamaram ele para repor, para a gente deixar o nosso time menos espaçado. E isso vai muito do comandante, dos 3 atacantes ou 2 que se joga, estarem fazendo vai e vem, senão a defesa não vai fazer para frente também. Vai ficar uma turma assim, uma assim. E em algum momento hoje isso aconteceu. Então a gente tem que trabalhar bastante, conversar bastante com ele, para ele ir evoluindo. Lógico que dentro de uma vitória e com ele fazendo um par de gols fica mais fácil. Mas ele está de parabéns pelo jogo que fez, tem potencial e nós temos que trabalhar bastante ele. Cuca, quando você voltou, uma das coisas que a gente imaginava que fosse acontecer, que não estava acontecendo, era recuperar alguns jogadores que não vinham bem. Você, numa alteração dentro do próprio jogo, você recuperou 2 jogadores, o Tietê e o Jean. O Fred citou o Borja, que marcou 2 gols, a gente viu a comemoração que você também citou, que queria que os jogadores abraçassem ele. Quer dizer, algumas coisas que já foram possíveis ver nesse dia de hoje. É mais ou menos por aí, o conhecimento que você trouxe do Palmeiras, você conseguiu, num jogo, já colocar mais ou menos em prática? Não, é porque cada um tem uma maneira, né? O trabalho do Eduardo é um trabalho muito bom e já foi visto em diversos clubes, Sport Recife, Ponte Preta, o próprio Fluminense teve bons momentos, enfim. Aqui no Palmeiras estava indo bem, ele tinha um percentual altíssimo de vitórias, de pontos, e por uma questão ou outra acabou saindo. Lógico que entra um outro treinador, às vezes o jogador ele se motiva, porque é uma chance nova de aparecer, de fazer outras coisas, e você tem que aproveitar esse momento, né? Então eles aproveitaram bem,
muita coisa que foi feita hoje foi em cima do trabalho do Eduardo, e a gente segue o nosso caminho aí da melhor forma, conhecendo um pouquinho mais da equipe. Felipe Melo tem um estilo diferente de jogar, Borja tem um estilo diferente de jogar, Guerra. Por quê? Porque são jogadores que estavam em outro mercado. E lá não se joga da maneira com que a gente joga aqui. Jogar domingo e quarta, domingo e quarta, também é complicado. Então a gente tem que ir devagarzinho, porque com a fortalecida que nós demos no elenco, nós vamos usar todos eles. Cuca, pessoalmente, como é que foi para você retornar ao banco de reservas aqui no Allianz Parque, com a torcida gritando o seu nome? E o quanto que o Palmeiras perde com a ausência do Felipe Melo? Como que você já pensa em substituição do jogador ali na Libertadores? A Libertadores ela ainda está distante, né? Nós temos agora, quarta-feira, a Copa do Brasil. A gente tem que preparar o time para essa competição. Eu confio muito no Thiago Santos. Eu sei que a hora que ele entrar, ele vai jogar bem. Eu confio muito na dupla de volante sem um primeiro volante, como eu joguei o ano passado todo, com Moisés e Tietê, como eu fiz hoje uma parte com Jean e Tietê. E nós temos opções boas, né? Então, quando nós não tivermos o Felipe, a gente vai trabalhar outras situações. Mas, a princípio, vamos trabalhar bem o jogo da quarta-feira, que é a Copa do Brasil. Então, o retorno da gente, lógico que também causa uma ansiedade na gente, né? Ver como vai ser o jogo, você está retornando, é sempre bom retornar com uma vitória, mas em algum momento hoje o jogo estava meio complicado, né? Eu estava precisando dar uma ajudinha de alguma forma, e acho que a gente foi feliz também. Cuca, aqui à sua direita. Eu acho que todo torcedor do Palmeiras ele vai se perguntar quando esse time do Palmeiras terá a cara do técnico Cuca. Claro que em uma semana de trabalho não dá para fazer qualquer análise tática, né, de estratégia. Mas a gente conversou com o Dudu na saída de campo e ele falou bastante sobre intensidade. Isso é o que te diferencia dos outros treinadores, e ele deixou claro que da semana passada para essa, a intensidade mudou bastante. A maneira do seu time encarar a partida, isso pelo menos essa semana, você conseguiu já modificar? Sim, mas são 3, 4 dias, e a intensidade, ela requer um condicionamento perfeito do jogador. Ele gasta muito dentro do campo para você jogar com intensidade. Ninguém joga 90 minutos de intensidade. Então você tem que variar dentro da partida, momentos de marcação em cima, com intensidade, e momentos em que você tenha mais compactação defensiva. E esse é o meu trabalho, que eu tenho que fazer. Em muitos momentos do jogo de hoje ficou muito claro isso. Só que é normal, primeiro 3, 4 dias de trabalho, que isso aconteça. O que a gente tem feito pelo Palmeiras é tentar montar um Palmeiras para 3, 4 anos. Então, quando a gente tem reposto algumas peças com idade baixa, é pensando no hoje e no amanhã também. E isso pode vir a ocorrer ainda para frente, né? Você não me perguntou, mas eu perdi o Vitor Hugo, eu já repus com outro zagueiro. Eu perdi o Alexandre, provavelmente outro jogador que eu perca, também, de repente, se tem uma peça de reposição. E então eu não teria como te dizer quanto tempo vai demorar para ter a cara do Cuca o time. Isso aí pode demorar bastante ainda. Cuca, aqui, ó. Boa noite. Queria que você fizesse uma análise das diferenças que você vai ter que trabalhar entre o Gabriel Jesus, que fazia a função do Borja no ano passado, e o próprio colombiano, que agora começa a ganhar confiança, como você disse, né? Sim, esse é um trabalho mais difícil que tem, porque o Gabriel tem uma condição própria. O Gabriel, você tem que frear o Gabriel, para ele não ir tanto a agredir a bola e o adversário e puxar, e traz o time junto com ele toda vez, né? E recompõe e passa. Isso é nato dele, nós não vamos conseguir fazer outro jogador igualzinho a ele. Não, mas a gente vai tentar tirar o potencial máximo possível de cada jogador, e vai acontecer com o Borja também. A gente está muito feliz que ele pôde fazer 2 gols, mas a gente tem evolução, principalmente dentro do espaço do campo, para ser diminuído e aumentado. Então, se diminui o espaço para eu defender, vai aumentar para eu atacar, vai ficar mais fácil. Isso aí vai ter que ser trabalhado.
O Cuca, aqui, no meio. Você falou que, já falou um pouco, né, que você estava bastante ansioso para essa partida, mas queria que você falasse um pouco mais como é que você estava para esse jogo, porque é um time que você conhece bem, mas às vezes quando a gente espera muito de algo, a resposta também precisa ser alta, né? Como é que perigoso, tava? é perigoso, né? Você ter um primeiro dia que as coisas não vão bem e o meu histórico não era bom, né? O meu histórico já no Galo era meia dúzia de derrota, aqui no Palmeiras eram 4, né? E era bom estrear com uma vitória. Foi o que aconteceu. Houveram muitos momentos bons no jogo, muitos bons, e outros que a gente tem que melhorar. E eu me apego muito a esses que eu tenho que melhorar também, né? Não é ser perfeccionista, mas fica claro que a gente tem que evoluir. E com uma vitória é sempre melhor você poder trabalhar. Cuca, aqui. Parabéns pela sua reestreia Pé Quente. Por falar em Pé Quente, hoje você foi mais homenageado do que qualquer mamãe, eu acho, né? A torcida maior carinho com você. Não sei se você conseguiu ver todo mundo com um cartazinho, bem-vindo, Cuca. Não sei se você conseguiu, olha isso. Bem-vindo, Cuca. No fundo é um cartaz com vinho, porque reparei que a sua calça voltou Pé Quente, voltou em ação. E você está lançando moda, né? Porque agora não é só mais verde e branco. Agora o vinho também tomou conta das arquibancadas. Eu fiquei lá na porta do estádio vendo famílias inteiras com a calça vinho, criança, pai, filho. Quem não podia estava com camisa vinho, calça vinho, todo mundo dando um jeito. Você imaginou que você pudesse lançar tanta moda assim, todo mundo copiando o estilo Cuca agora? Não, é que essa calça vinho aqui, ela vestiu bem, nem é essa, é uma outra, né, que aquela ficou lá. E ela tinha o cos alto. Como eu fico abaixadinho ali, se eu não tiver a calça erguidona aqui, fica mostrando o cofrinho para as pessoas que estão em cima, né? Então ela vestiu bem, ficou gostosa, eu pus essa calça, daí ela pegou junto com a minha superstição, e a maioria que tem também, pegou, mas eu vou pôr outra calça também, né? Lógico que eu vou pôr outra calça também, não já. Pois é, e daí eu vim com essa calça hoje, porque todo mundo ia vir com cartaz ou com a calça vinho, e eu não vinha, daí já pensou que frustração, né? Então eu vim com ela, tudo certo. Cuca, boa noite. Boa noite. Com a entrada do Fabiano no segundo tempo, você planeja com Felipe, Tietê e Jean no meio... Felipe, Jean e o Tietê no meio, repetir aquela formação que você usou muito em 2016, e também agora com a chegada do Mike, você falou de suprir algumas situações, ele vindo agora, qual situação você acha que ele vem a suprir no elenco? Bem, ele vem nessa situação que eu posso utilizar o Jean para dentro, como eu fiz hoje, né? Então, é mais um jovem que vem, tomara que dê certo, que se concretize, e mais uma boa aquisição que se faz, uma troca, na verdade, né? O Rafael indo para lá também é bom para ele, porque o Rafael precisa jogar. Ele tem potencial para jogar. Ele vai ser muito mais utilizado e mais feliz dentro do campo do que ele estava sendo aqui. A gente tem uma grande perda a nível de grupo, porque é um excelente profissional em todos os sentidos. E a vinda do Mike por esse pensamento que você acabou de falar. Eu, quando fiz essa situação dentro do jogo, no segundo tempo já foi pensando também encorpar mais o meio-campo, porque no primeiro tempo estava muito claro que a minha força de meio-campo era pequena. E eu estava perdendo a segunda bola e eu precisava fortalecer. No segundo tempo ficou muito mais fortalecido, por isso que a gente melhorou. Cuca, boa noite aqui na sua frente. O time de quarta-feira, você vai esperar aquela questão de condicionamento físico? Ou você já tem uma ideia na sua cabeça mais ou menos do... Vou esperar porque essa semana foi uma semana intensa, que nós treinamos 2 períodos, e o jogo foi um jogo de intensidade também. Então, teve jogador que teve cãibra durante o jogo, que ano passado não teve nenhuma vez ele, o Jean. Então, foi um desgaste grande, a gente tem que esperar amanhã para ver o que de melhor a gente tem. O adversário tem um dia a mais de descanso. São detalhes, né? Mas a gente tem que estar atento a tudo. Guga, tudo bem? Tudo. Depois do jogo, o próprio Jean comentou que ele deixou o segundo pênalti para o Borja, até para dar confiança. A gente viu que na comemoração muita gente saiu do banco para abraçar o colombiano e tal. Queria saber se você sentiu nesses últimos dias também que o time se mobilizou para ajudar o Borja, para dar confiança, já que ele vinha de alguns jogos sem marcar. Não é o time se mobilizar para ajudar um jogador. O time se mobiliza para se ajudar.
Não é só o caso. O futebol, para você perder a confiança, é 2 toquezinhos. Você perde a confiança. A torcida entra dentro do teu ouvido, você não quer mais a bola, e aí é difícil para o treinador pegar um time sem confiança. E a gente tinha esse time no começo do ano passado, sem a confiança. Bons jogadores, mas sem a confiança. E eu senti que tenho uns 2 ou 3 que estão sem essa confiança. Mas hoje, eles mesmos já recuperaram parte dela. E isso é bom. Valeu, obrigado. Feliz Dias das Mães atrasado, né, para minha e para todas as mães.